Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre a voz de Deus. Fala para o seu irmão, a voz de Deus. Muitos de nós falamos assim: eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Senhor. Só que muitas pessoas dizem isso, mas não sabem o que realmente é a voz do Senhor. Tem gente que diz estar ouvindo a voz de Deus, quando na verdade ela está ouvindo a sua própria voz. É muito fácil a gente tomar decisões em meio a situações fáceis de serem resolvidas. Mas você já experimentou ouvir a voz de Deus enquanto muitas outras vozes estão falando? Você já experimentou ouvir a voz de Deus enquanto muitas outras coisas estão falando? Quando você não sabe se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, você não sabe se você vai para frente, se vai para trás, você não sabe se você fica parado, você não sabe o que fazer. Às vezes Deus já falou algum dia alguma coisa para você, algo que era desafiador, e você disse assim: não, isso não é Deus que está falando, não pode ser Deus que está falando isso comigo, Deus não iria me pedir isso, e quando na verdade era. O tempo de nós ouvirmos a voz de Deus é agora, porque existem muitas outras vozes falando para tentar nos atrapalhar o que o Senhor tem para nós. E é por isso que muitas vezes as pessoas ouvem a voz de Deus, mas fazem o quê? A desprezam. E só tem uma forma de nós vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Só tem uma forma de nós vivermos aquilo que Deus tem sonhado para nós. Mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de dificuldade, de tudo aquilo que a gente está vivendo, é quando, mesmo diante de tudo isso, o que a gente precisa fazer é ouvir a voz de Deus, e o que mais? E obedecer. A gente precisa ter isso dentro da gente, mas só quem tem intimidade com Deus, é que sabe discernir, entre tantas outras vozes, qual é a voz do Senhor. Muitos dizem estar ouvindo a voz de Deus em certas situações, quando na verdade ela usa aquilo como desculpa para fazer aquilo que ela quer fazer. Ela fala: Deus me falou isso, mas na verdade Deus não falou. Ela está fazendo aquilo para fazer as suas próprias escolhas, para realizar os seus próprios desejos. E tem gente que precisa entender que Deus não é um boneco, não é uma marionete que a gente pega e a gente faz dele o que a gente quer. A gente usa como a gente quer. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e fazer a distinção do que é a voz de Deus e do que é a voz do nosso coração. E eu gostaria de iniciar essa palavra em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só tem uma coisa que pode impedir de você ouvir a voz de Deus. Só tem uma coisa que impede a gente de ouvir a voz de Deus. O que é? É simplesmente o fato de a gente não querer ouvi-lo. Simplesmente o fato de a gente não querer ouvi-lo. Você quer viver, provar de tudo aquilo que Deus tem para você? Quem quer aqui, levanta a sua mão. Mas para isso nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque não tem como a gente viver isso, não tem como a gente chegar lá sem que a gente ouça a voz de Deus. E a voz de Deus, ela tem várias facetas, ela tem várias formas. Ao mesmo tempo que a voz de Deus, ela é suave como a brisa, ela também é forte como um trovão. Ao mesmo tempo que a voz de Deus é uma voz de amor, é uma voz que nos abraça,
que nos conforta, ela é uma voz que nos confronta. Ao mesmo tempo que a voz de Deus é uma voz que nos diz sim, ela também é uma voz que nos diz não. Mas independente da forma com que Ele fale conosco, nós precisamos estar sensíveis à voz dEle. Nós nunca saberemos o que Deus tem preparado para nós se nós não soubermos ouvir o que Ele está falando. Imagina que você sai daqui do Brasil, você vai para outro lugar, um lugar que você queira conhecer, Estados Unidos, não sei, mas você não sabe falar a língua. Como que você vai conviver naquele lugar? Como que você vai compreender o que as pessoas estão falando? Como você vai conviver? Como você vai se comunicar? Se eu e você não soubermos o idioma de Deus, a gente não vai conseguir compreender o que Ele tem preparado para a gente. A gente não vai conseguir compreender o que Ele tem para nós. Por isso que nessa noite eu te convido a ser sensível à voz de Deus. Diga para o seu irmão, seja sensível à voz de Deus. Às vezes Deus está falando com você há muito tempo sobre alguma coisa e você não está entendendo. Mas hoje você vai sair daqui entendendo e vai provar do que Deus tem para você. Amém? E a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa mensagem é que a voz do Senhor ela é poderosa. Fala para o seu irmão, a voz do Senhor é poderosa. Salmos 29, capítulo 29, versículo 4. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. Tem uma outra versão. Põe NVI para mim. NVI. A voz do Senhor é o quê? Poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, ela tem o poder para levantar. A voz de Deus, ela tem o poder para derrubar. A voz de Deus, ela tem o poder de começar e ela também tem o poder de terminar. Às vezes você chegou aqui e você falou assim, acabou para mim. Você chegou aqui dizendo que acabou para você. Dizendo para você mesmo, acabou para mim. Essa situação aqui, surgiu uma situação e você não sabe o que fazer. Mas eu digo para você que não é o fim. Só é o fim quando Deus disser que é o fim. Porque a última palavra vem de quem? A última palavra é dele. A voz de Deus ela é tão poderosa que com essa voz, Ele criou todo o universo em 6 dias e no 7º Ele fez o quê? Descansou. Agora Deus precisou de recursos para fazer o universo, para criar? Ele precisou de alguma coisa e por meio daquilo Ele fez aquilo? Não. Ele criou o universo? Não. Ele simplesmente fez falar. Simplesmente Ele falou e tudo se criou. Porque a voz dele é poderosa. Tão poderosa essa voz que ela fala no íntimo do nosso coração. Essa voz fala dentro do nosso coração. Então não despreze a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Tenha o seu coração como um coração de carne, um coração quebrantado, um coração disposto a ouvir o que Ele tem para você. Esteja disposto a experimentar o poder de Deus. Às vezes você chegou aqui também, eu não sei, dizendo, a palavra tem poder. Realmente a palavra tem poder. E ela tem mesmo. Mas você disse assim, é por isso que eu estou passando, por isso tudo que eu estou passando na minha vida. É por isso que a minha família não se dá bem. É por isso que eu com meu esposo, a gente vive brigando. A nossa família é uma bagunça. Os nossos filhos estão tudo perdido. Porque um dia alguém lançou palavras de maldição contra a gente. E por isso eu estou vivendo tudo isso. É por isso que minha vida não vai para frente. É por isso que as coisas não estão caminhando. Mas eu digo que nenhuma palavra humana tem maior poder do que a palavra de Deus. Os homens, as pessoas podem até lançar palavras de maldição contra você.
podem até lançar, mas a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. A voz de Deus tem poder sobre qualquer outra palavra. A voz de Deus, ela é tão poderosa que ela pode mudar aquela situação que você já vem lutando há muito tempo, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Mas você precisa estar aberto a ouvir o que Ele tem para falar para você. Às vezes, você já tem lutado com esse problema há tanto tempo, mas você tem lutado com a sua própria voz. Agora é a hora de você experimentar a voz do Senhor falando através de você. Às vezes você já tem lutado, você tem feito de tudo, você tem falado com a sua própria voz, mas deixa o Espírito Santo falar através de você. Eu fico imaginando aquele ladrão da cruz. Imagina ele sendo crucificado, várias pessoas assistindo a crucificação dele, e entre aquelas pessoas, tem pessoas ali que um dia foram roubadas por ele, que um dia perderam algo de valor por causa dele, por causa daquele ladrão. Imagina aquelas pessoas praguejando a ele, proferindo palavras de maldição contra ele, mas ele descobriu que ali com ele estava Jesus, aquele cuja a voz é poderosa e tem todo o poder. Então ele usa a sua voz e fala para Jesus o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Às vezes ali entre aquelas pessoas estavam religiosos daquela época e diziam: o seu fim vai ser esse, vai te acontecer isso. Mas Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquilo que parecia ser um fim se tornou um começo. E a voz de Deus é quem determina quem você vai se tornar. É a voz de Deus que determina. Se você quer provar do poder de Deus, deixe Ele agir em você e deixe Ele agir através de você. Se você clamar a Deus, você pode ter certeza que o poder dele vai agir em seu favor, independente da situação. Quando a gente vê o cego Bartimeu, a Bíblia relatando sobre ele, diz que ele fazia o quê? Ele clamava por Jesus, não é verdade? Gritava: Jesus, Jesus, né? E cada vez mais alto ele clamava o nome de Jesus. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia qual era a voz que tinha o verdadeiro poder. Até que Jesus chega até ele e diz o quê? O que queres que eu te faça? E através de Jesus, aquela situação mudou. Jesus o curou. E o Senhor está disposto a transformar qualquer um aqui com o poder da voz dele, porque a voz dele é poderosa. O Senhor está disposto a transformar qualquer situação, porque Ele é um Deus do impossível. Então a voz dele é poderosa, mas a voz dele também é uma voz que nos dá direção. Diga para o seu irmão: a voz do Senhor nos dá direção. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Quando está falando aqui de nos guiar para a direita, para a esquerda, não significa que Deus ele vai nos dirigir só nessa direção, porque a gente vive muitas áreas das nossas vidas, a gente vive muitas coisas. O que Ele está dizendo aqui é que Ele quer ter o controle de tudo, Ele quer te dirigir em toda a nossa vida, em toda a sua vida. Deus quer te guiar em todas
as áreas das nossas vidas. Deus não quer nos guiar somente em uma área específica, não, mas em tudo. Ele quer ser o centro das nossas vontades. Então faça do Senhor o seu mestre, faça do Senhor o seu professor, faça do Senhor o seu guia, porque quando a gente não ouve a voz de Deus, o que acontece com a gente? A gente acaba quebrando a cara, não é verdade? Às vezes você está aqui, você está presencialmente, você que está nos assistindo, às vezes você está perdido, você está sem direção, você não sabe o que fazer, mas eu digo para você que o melhor guia do universo está aqui, e está aí, para te guiar pelo caminho certo, para te guiar pelo caminho que Ele tem preparado para você, mas a gente precisa se deixar ser guiado. A gente precisa dar ouvidos, a gente precisa dar o controle da nossa vida totalmente para Deus. A gente precisa entregar tudo, porque Ele sabe de tudo, Ele é quem tem que estar no controle de tudo, Ele está no controle de todas as situações, Ele sabe de tudo. E se Ele falou para você, faça isso, vá lá e faça. Agora se Ele não falou nada, o que você tem que fazer? Não é hora de fazer nada, é hora de você ficar quietinho. Por quê? Porque Ele está trabalhando. Agora abra sua Bíblia em Salmos 48, 14. Salmos capítulo 48, versículo 14. Olha o que diz: que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim, até a morte. Está falando que Deus vai nos guiar somente por um dia? Por um ano? Um mês? Não. Está falando que Ele vai nos guiar até o fim, até a morte. Mas não adianta a gente querer ser guiado por Deus se a gente não estiver disposto a fazer a vontade dEle. Não adianta a gente querer ser guiado por Deus se a gente não está disposto a fazer a vontade dEle. Ir aonde não queremos, fazer o que às vezes a gente não quer fazer, sair de onde a gente não quer sair. Jonas queria ir para Nínive? Não queria, mas era a vontade de quem? Um dos maiores privilégios que a gente tem como filho de Deus é de nós experimentarmos a direção do nosso Pai, é de nós termos Ele como nosso guia. E Ele faz isso de várias maneiras. Ele faz isso através da palavra, Ele faz isso através do Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele faz isso através da igreja, Ele faz também através do seu corpo, porque Deus fala com pessoas através de você, Ele fala através de circunstâncias, Ele fala através de muitas coisas, mas nós temos que ouvir e fazer o quê? E obedecer. Se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus, a gente está ouvindo a nossa voz. Tem uma história que todo mundo aqui conhece, de um navio, uma embarcação que um dia falaram assim: nem Deus afunda esse navio, nem Deus afunda esse navio. Milhares de pessoas entraram dentro daquele navio, foram rumo em direção ao alto mar, mas de repente chegou um aviso. Que aviso era esse? Perigo. Perigo. Um outro comandante enviou aquele alerta para o comandante. Estava escrito: perigo, mude a rota. E ele fez isso? Seguiu em frente, continuou, ignorou o aviso. E a gente sabe o fim. O que aconteceu? Aquele navio bateu nas geleiras, não foi? E afundou. Milhares de pessoas, infelizmente, morreram naquele dia. A gente não pode confiar no nosso entendimento, nas nossas forças. A gente tem que confiar em Deus. Então não despreze a voz do comandante. Não despreze a voz de Deus, obedeça ao seu comandante. Quem que é o seu comandante? Cristo. O seu comandante é Deus. Então esteja atento
esteja sensível, ouça a voz dele e obedeça. E a terceira coisa, a voz do Senhor, ela está em toda parte. Fala isso de novo. A voz do Senhor está em toda parte. Salmos 3, no versículo 4. Diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Então esse homem, ele clamava a Deus, sabendo que ele seria ouvido, e que Deus iria falar com ele. Ele sabia que a voz do Senhor poderia vir de qualquer lugar, até mesmo do mais alto monte. E quem que era esse homem? Davi. Davi era esse homem. Então o que a gente aprende com isso? A gente aprende que tem um momento da gente falar, tem um momento da gente falar com Deus, mas também tem um momento de nós ouvirmos. A gente não pode ser igual aquela pessoa que às vezes a gente senta numa mesa para resolver alguma situação, e a pessoa fala e você não consegue falar. Só a pessoa fala. No fim da história, só aquela pessoa que falou. A gente tem que saber falar, mas a gente também tem que saber a hora de ouvir. E também tem a hora do silêncio, porque às vezes, muitas das vezes, Deus fala com a gente no silêncio também. E aqui fala que a voz vem de qualquer lugar, não importa o lugar. A voz de Deus pode vir para você através de uma criança, a voz de Deus pode vir para você através de um adulto, pode vir através de um profeta, pode vir através de um culto de oração, mas também pode vir de um secreto seu e dele. Porque tem gente que fica procurando respostas em outras pessoas, quando ela mesma pode construir a sua intimidade com Deus. Não é errado a gente receber profecia, mas é errado a gente ficar correndo atrás disso. Quando a gente pode construir a nossa própria intimidade com Deus e Ele falar com a gente. Então não busca terceiros, busque a fonte. Quem que é a fonte? Jesus. E sabe quando é que nós sabemos que é a voz de Deus e que Ele está em toda parte? É quando às vezes a gente está no carro e Deus fala com a gente através de uma rádio. A gente não esperava aquilo, mas a gente está sensível à voz de Deus e a gente ouve aquilo, e aquilo entra dentro do nosso coração, e aquilo não sai de forma nenhuma. Então a gente entende que aquilo é Deus falando com a gente. Deus sempre vai estar se comunicando com a gente, mas a gente precisa estar sensível, a gente precisa estar atento à voz de Deus. Esses dias eu vi uma história que dizia assim, era sobre um muçulmano e um pastor. O muçulmano disse assim: quando a gente vai para a Arábia, a gente tem uma prova da nossa religião. A gente tem uma prova da nossa religião. Nós temos o túmulo de Maomé, que prova para a gente de que ele viveu e que ele morreu. Mas vocês, quando vocês vão para Jerusalém, vocês não sabem nem qual é o túmulo que Jesus está. O corpo de Jesus está. E o pregador respondeu assim para ele: é verdade. A gente não tem um túmulo na nossa religião, porque a gente não tem um cadáver. Ele ressuscitou. Ele vive e ele fala comigo. Ele fala dentro do meu coração. A nossa história, ela não termina em um túmulo. A nossa história é de triunfo. A voz dele é poderosa. E essa voz, ela nos guia, ela tem que nos guiar. Ela nos dirige, ela nos conduz. E ela transforma as nossas vidas de tal forma que a gente nem consegue explicar. Nem consegue explicar.
E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Que nessa noite você possa clamar ao Senhor. Você entendeu que a voz dele é poderosa, mas a gente precisa provocar isso. Para a voz dele agir em nosso favor, a gente precisa clamar. Então feche os seus olhos e clame ao Senhor, porque ele é um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que traz cura, um Deus que traz renovo. Pai, nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor está sempre em contato conosco, querendo ter intimidade conosco. E nós queremos, Pai, ter intimidade com o Senhor. Nós provocamos, Pai, o teu poder que seja agido em nosso favor, Deus. Senhor Jesus, transforma, Senhor Jesus, aquelas situações, Pai, que essas pessoas já vêm buscando há tempos, tá? Que essas pessoas já vêm buscando há muito tempo, Espírito Santo. Nós cremos que a sua voz, Pai, é uma voz poderosa, que pode transformar qualquer situação de uma hora para outra, Pai. Para o Senhor, Pai, não tem limite, Deus. O Senhor é o Deus do impossível, Pai. Às vezes essa pessoa chegou aqui falando que não tem como, não consegue, não vai conseguir, mas o Senhor entra agora em seu favor. O Senhor se manifesta em seu favor. Basta com que você clame a Ele, basta com que você busque a Ele, busque a presença dEle, busque a intimidade, busque o profundo. Não queira viver somente no raso. Senhor Jesus, nós queremos viver o profundo com o Senhor, Pai. Senhor Jesus, nós queremos intimidades, nós queremos, Senhor Jesus, ser teu amigo, Pai. Não queremos ser conhecidos apenas como servos, mas filhos, amigos, Pai. Meu Deus, nós queremos te servir durante toda a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos guiar até o fim das nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar contigo no reino, Pai, vivendo a eternidade, Pai, e não se arrependendo de nada que tenhamos feito durante a nossa vida aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos conduza, nos dirija, Pai. Tu és maravilhoso, Pai, e o Senhor é digno de honra. O Senhor é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. E nós adoramos ao Senhor, Pai. Entregamos o nosso louvor diante do Senhor, Pai. Clamamos ao Senhor, Pai, e declaramos que o Senhor é um Deus que vive, e que o seu nome é lindo. As tuas obras são maravilhosas, Pai, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, e o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso
Nós adoramos o Teu nome, Pai. Entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor, Deus. Faça de nós aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Toma o controle das nossas vidas, toma a direção, Pai. Entregamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Dirija-nos, conduza-nos, Senhor Espírito Santo. Queremos provar, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos provar da majestade, do poder que o Senhor tem, Pai, para manifestar através de nós, o Espírito Santo. Que o Senhor faça de nós instrumentos em Tuas mãos, Pai. Instrumentos úteis, Deus. Instrumentos que têm uma finalidade, Pai, de que é pregar o Teu reino, pregar a Tua grandeza, a Tua majestade, Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que venceu a morte, e nós Te adoramos, nós declaramos, Pai, ei, a morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, viva está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina em nossas vidas. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Só vocês. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior de tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Palavra essa, meu Deus, que vem falar ao nosso coração. Oh, meu Deus, o Senhor já nos deu tantas palavras, tantos mandamentos básicos, para que nós viéssemos a cumpri-los, ó Deus, para que assim possamos prosseguir em nos aprofundarmos mais e mais nos mistérios do reino de Deus. Pai, obrigado. Eu tenho certeza absoluta, Pai, que essa palavra nos conduzirá ao melhor que o Senhor tem para nós nessa terra, mas não só nessa terra, meu Deus, por toda a eternidade. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 3,15 diz assim: que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Deus falou com você, não endureça o vosso coração. Vá e cumpra aquilo que Deus falou. Ah, pastor, Deus mandou eu me abster disso. Faça. Deus mandou eu fazer isso, eu ministrar isso. Faça. Não endureça o vosso coração. Simplesmente cumpra o que Deus falou. Por quê? Porque por trás dessa obediência tem o que para nós? Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. A obediência sempre vai trazer o melhor para nós. Amém, Jesus? Você quer ver um exemplo, pessoal, de voz assim, né? O pastor trouxe a mensagem, um exemplo. A Bíblia fala que quando você se arrepende dos seus pecados, o Senhor Jesus disse que quando você confessa, o Senhor, a palavra de Deus diz, né? Primeira é Pedro 1,9. Diz assim: se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Então Ele é o quê? Fiel e justo.
Então, você se arrependeu do seu passado? Pastor, me arrependi. Você não endureceu o seu coração, ouviu a voz de Deus, conheceu Jesus, viu a obra que Ele fez na cruz do Calvário e você entregou sua vida para Ele? Pastor, entreguei. Pois é, nesse confessar e nessa sua entrega para Deus, Deus te lavou com o sangue dEle. Deus, Ele te justificou no sangue dEle. Mas aí o inimigo vem tentando trazer o seu passado. Ele vem tentando dizer para você que você não é digno, que você é isso, que você é aquilo. Por quê? Porque ele vai tentar fazer você se enxergar como você era lá atrás. É a voz da acusação. Está dando para entender? Só que aí a voz de Deus vem e fala, não, aquilo que você foi, que você se arrependeu, e claro, você deixou aquela prática, você foi justificado. A misericórdia de Deus te cobriu. Hoje, o seu presente é completamente diferente do seu passado. Então, o passado verdadeiramente é passado. Então, você não pode permitir que o seu passado te acuse hoje. Você não pode permitir isso. Por quê? Porque a acusação que vem trazendo o seu passado, essa voz não é de Deus. Porque o seu passado já foi lançado num mar. Alguém sabe o nome desse mar? Pois é. No mar do esquecimento. Porque se a pessoa ficar presa ao seu passado, ela vai começar a ficar neutralizada, paralisada na sua fé. E Deus não quer que isso aconteça. Você já não é aquela pessoa do passado mais. Você é uma pessoa lavada, remida no sangue do Cordeiro. Agora, siga em frente, obedecendo a Deus. Siga em frente, fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que, a Bíblia não faz apologia a pecado não, mas se alguém errar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E devemos chegar até Deus com esse advogado e fazer valer na nossa vida a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Cada manhã, não é apologia a pecado não, irmãos. Não é apologia a pecado, mas se alguém cair, não deixe a voz da acusação pisar na sua cabeça não. Se levante, se arrependa, abandone aquilo e retome a sua vida com Deus. Retome a sua vida com Jesus. Retome a sua vida com o Senhor. Siga em frente em nome de Jesus. Um filho de Deus verdadeiro não vive na prática do pecado. Não vive. Deus já falou para eu largar aquela pinga, pastor. Então larga aquela pinga. Deus falou para eu largar aquela amante. Então larga, já foi tarde já. Deus falou para eu largar o amor ao dinheiro. Abandona isso, meu irmão. Você está perdendo o melhor dessa terra. Você está preservando algo que está neutralizando as obras de Deus na sua vida. Larga tudo isso. Siga a sua vida com Deus. Pastor, mas é difícil. Pode ser custoso no começo, mas daqui a pouco você vai estar tão fortalecido em Deus que aquilo nem mexe mais com você. Deus tem muito mais para você. Deus nos chamou para a santificação. Diga amém, Jesus. Deus nos chamou para o quê? Para a santificação. Digam graças a Deus. Tá bom? Deixa eu perguntar, quem está pela primeira vez aqui hoje? Tem alguém pela primeira vez? Ali? Qual o nome do irmão? Tiago? Tiago, amém. E o nome da irmã? Nilda. Sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Vieram te acompanhar, né? Lucrécia, não é isso? E a moça aqui já veio com ela. Qual o seu nome? Magna. Deus abençoe também. E agora chegou um frutinho ali, a nenenzinha, Maria. É Maria ou Maria? Maria. Daqui a pouco nós vamos orar pela Maria. Amém, Jesus? Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles? Glória a Deus. Deus é bom, tá bom? Nós vamos passar para outra parte antes, que fala sobre dízimos e ofertas. Não endureça o vosso. Os irmãos vão passando aí. Pastor, eu trouxe meu envelope do dízimo. Pastor, eu vou pegar o meu envelope da oferta para a Santa Ceia, que é sábado. Irmão, Santa Ceia vai ser aquela Santa Ceia, gente. Vai ser aquela Santa Ceia, hein? Sábado, nós vamos ter a presença aqui do pastor William, da esposa dele. Ele vai ministrar. A pastora Fabiana vai abrir o culto. Ela vai vir cantar música também. Ela vai cantar 2 músicas. O marido dela vai ministrar. Depois que ele ministrar a palavra,
Aí nós subiremos no altar, nós 4 vamos ministrar a ceia. Eu vou consagrar o pão, ele vai consagrar o cálice. A pastora Janete vai orar. Faço questão que a pastora Janete ore mais uma vez por mim, pela minha esposa, que nós estaremos completando 22 anos de ministério. E eu falei para o pastor William, eu comemoro essa data, eu fico feliz nessa data, eu chamo a igreja para a gente dar graças a Deus por essa data, porque a cada dia que a gente permanece na presença de Deus, é para a gente comemorar a glória de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? É para a gente comemorar a glória de Deus na nossa vida. E cada dia que passa, seu Afrânio, cada dia que passa, dona Fátima, a gente está mais próximo da glória. A gente está mais próximo da glória de Deus. Né, Lucilene? Né, Oliver? Né, Rian? Está mais próximo da glória de Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, pode trazer aqui no altar? Coloca aqui no altar a sua oferta, o seu dízimo. Aleluia. Luclécia, pode vir aqui com a Maria? Isso. Se quiser trazer a família, tá, os convidados, pode vir também, todos eles. Que aí a Stephanie faz umas fotos bonitas aí e te dá de presente. Vem cá, meu amor, pega o azeite para mim. Pode subir aqui, pode subir. Glória a Deus. A maioria já pegou envelope para ceia. Na saída eles vão estar com envelope. A Aline está ali, ó. Já voltou de Rio Verde? Aí na saída ela vai estar lá com... Aí você pega e leva. Amém, Jesus? Para a gente adiantar aqui, tomar tempo aqui. A Maria está aqui agora, pessoal. Mais uma bênção que Deus mandou para essa terra. Né? A Bíblia fala... você é mãe? Mãe. Você é? Amigo, amiga também, né? A Bíblia fala que quando Jesus veio a essa terra, no 8º dia, ele foi circuncidado. Assim como era o costume da lei. Era como se fosse uma operação de fimose. Todos os hebreus, judeus, eles eram circuncidados. A Bíblia fala que Josué circuncidou até homens no deserto, né? Até homens. Os homens colocaram a sua intimidade nas mãos de Josué e Josué fazia a circuncisão, como se fosse uma operação de fimose. Hoje a circuncisão, ela é feita onde? No Espírito. E quando que essa circuncisão acontece? Quando a Maria, ela tiver consciência e ela souber quem é Jesus, o que Jesus fez, e ela reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós que praticamos o Evangelho, nós não batizamos criança. Por que nós não batizamos criança? Porque a Bíblia não nos dá esse respaldo. Jesus, ele não foi batizado quando criança. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele é o nosso verdadeiro ensinamento. Jesus, ele foi apresentado. Então, conforme Jesus foi apresentado por um homem cheio do Espírito Santo, nós também iremos apresentar a Maria diante do Senhor. Que a Maria cresça no lar onde o nome do Senhor seja glorificado. Que a mamãe venha, se esforce, se dedique, aprenda mais de Deus, se envolva com Deus, tenha intimidade com Deus para ensinar a Maria o caminho que ela deve andar. Amém, Jesus? Então eu venho com azeite. Estenda as mãos para cá. E eu digo, Maria, eu te consagro, querida. Eu te apresento diante do Senhor. Você cresce num lar onde o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te dê inteligência, que Deus te dê sabedoria, que Deus te abençoe, que você seja separada
E que nessa geração a qual você faz parte, que você faça a diferença, Maria, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu te consagro e eu declaro, você é do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, amém e graças a Deus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Lucrécia, Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vovó. Vovó. É maravilhoso, né? Fala a verdade. Eu sou vovô também. Essa é 3? Você está na frente. Aí, Jonathan, vamos empatar aí. Hã? Ela está com 3, eu só estou com 2. Está passando a unção Felipe?